Olá, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Vamos dar prosseguimento ao nosso projeto de 2025, Confissões Luteranas para hoje, e dar continuidade à explicação da apologia e o artigo 4, ou quarto artigo da Confissão de Augsburgo e da apologia, né? Porque os artigos da apologia são os mesmos da Confissão de Augsburgo. O que ocorre é uma ampliação da explicação. Porque, como já foi dito nos vídeos anteriores, os adversários, a Igreja Romana, vai fazer uma confutação à Confissão de Augsburgo e a apologia vai responder a essa confutação. O quarto artigo da Confissão de Augsburgo e da apologia trata da justificação, como você já sabe. E esse é o artigo conhecido como o artigo mais importante. É aquele artigo pelo qual ou a igreja se sustenta nele ou ela cai. Por isso que nós estamos passando mais tempo detidos a ele. Nós estamos explicando com maior desenvoltura este artigo, até porque estou procurando ser justo em relação à extensão de páginas aqui da apologia, do livro de Concórdia. E se nós pararmos para pensar na apologia, a explicação do artigo 4, ou do quarto artigo, como queiram, ela vai da página 157 até a página 206. Portanto, são aí 50 páginas de comentários de Melanchthon acerca da justificação pela fé. E nunca é demais lembrar, porque por mais que seja um artigo essencial, que nós volta e meia relembramos dele, é um artigo que nós não podemos deixar de fora, que nós não podemos deixar de lado, que nós não podemos, em hipótese alguma, ter dúvida. Porque se nós não temos dúvidas neste artigo, a nossa possibilidade de permanecermos na fé e de sermos perdoados e salvos, ela é 100%. Né? Eu não digo nem que ela é maior, ela é 100%. Por isso que há tanta dedicação ao artigo 4 sobre a justificação. Vamos a 8 destaques neste vídeo, passada essa introdução. O primeiro dá conta das seguintes palavras: pode-se responder de vez a todas as sentenças referentes à lei. Não é possível cumprir a lei sem Cristo, e as obras civis, quando feitas sem Cristo, não agradam a Deus. Então é muito simples. Precisamos ter como meta o cumprimento da lei. Precisamos ter como meta a realização de boas obras. Claro, nós somos cristãos. Nós não queremos seguir as nossas más obras. Por outro lado, nada disso será possível sem Cristo. Não é possível cumprir a lei sem Cristo. E as obras civis, quando feitas sem Cristo, não agradam a Deus. E aqui a gente pode responder aquela dúvida que muitos têm. Mas espera aí, um espírita, muitas vezes, ele parece, pelo menos no olhar humano, ter mais obras do que muitos cristãos. Às vezes um professor, um professor no sentido de aquele que vai ensinar aos seus alunos, mesmo sendo ateu, ele vai ter ótimas obras. Alguém que vai ajudar, vai ser um agente social numa comunidade, mesmo não indo à igreja, humanamente falando, suas obras estão em maior disposição e parecem fazer mais bem à sociedade do que a obra de um cristão.
Mas vejam como essa frase aqui, ela é contundente. As obras civis, quando feitas sem Cristo, não agradam a Deus. É forte isso, né? Mas nós cremos deste modo, assim como está sendo ensinado na apologia. Por quê? Porque o coração humano, ele é enganoso. Porque muitas vezes, quando nós queremos realizar boas obras civis, nós queremos status, nós queremos até o bem da outra pessoa, mas antes do bem da outra pessoa, eu quero me sentir bem de estar fazendo bem. Perceba como é delicado, como é difícil? E aí por isso que essa frase, ela diz muita coisa sobre nós. Vamos para a próxima? Nós lemos assim: as boas obras decorrentes da fé devem ser somente ação de graças a Deus. Nelas, a fé também deve ser exercida, crescer e ser mostrada a outros, para que a nossa confissão convide outros à piedade. Assim também ensina Paulo sobre as obras, ao dizer que Abraão não recebeu a circuncisão para ser considerado justo por meio dessa obra, mas para que tivesse gravado no corpo um sinal que o lembrasse da fé. O que está sendo dito aqui? Para muitos, as boas obras, elas podem ser capazes de agradar a Deus por si mesmas. Para muitos, é possível analisar o que a pessoa faz e aí sim dizer se ela tem fé ou não. Por outro lado, veja só o que está dizendo a respeito da circuncisão de Abraão. Sobre as obras, ao dizer que Abraão não recebeu a circuncisão para ser considerado justo por meio dessa obra, mas para que tivesse gravado no corpo um sinal que o lembrasse da fé. Quer dizer, a fé de Abraão, ela é lembrada em seu corpo na circuncisão. Mas o que é mais importante, a fé dele ou a circuncisão? A circuncisão em si é apenas um sinal externo. O que é mais importante para Abraão e para aqueles que o sucederam é a fé. E assim nós percebemos que as boas obras decorrentes da fé, ou seja, elas decorrem da fé, elas vêm depois da fé, devem ser somente ação de graças a Deus, ou seja, uma resposta ao amor de Deus, em gratidão a Deus por aquilo que Ele já fez por nós. Aqui está posicionada a função das boas obras. Terceiro destaque: os povos pagãos tinham sacrifícios assumidos dos seus ancestrais. Eles imitavam as obras deles, mas não mantiveram a fé. Porém, julgavam que aquelas obras eram propiciação e preço, por causa das quais Deus se reconciliaria com eles. O povo, sob a lei, imitava aquela opinião sobre os sacrifícios, pensando que por causa dessas obras teriam Deus apaziguado pela mera realização. E toda vez que aparece aqui pela mera realização, é aquele termo em latim ex opere operato. Ou seja, esses povos ancestrais, eles tentavam realizar obras a Deus, tentando aplacar a ira de Deus. E parece que muitos religiosos, eles herdaram tal prática. Eles desejam realizar boas obras a Deus para agradar o seu coração, para receber o seu beneplácito, para serem, portanto, acolhidos por Deus por aquilo que fazem. E assim o povo apenas, sob a lei, imitava aquela opinião sobre os sacrifícios, pensando que por causa dessas obras teria um Deus apaziguado. Ora, Deus não tem essa relação conosco que os deuses pagãos tinham com os idólatras. Seguindo o próximo destaque, diz assim: se é certo que vencemos a ira de Deus por meio do nosso amor, que merecemos o perdão dos pecados diante de Deus por meio do nosso amor, que somos aceitos pelo nosso cumprimento da lei, os adversários eliminam a promessa de Cristo, anulando o Evangelho, o qual ensina que temos acesso a Deus por meio do propiciador Cristo,
o qual ensina que não somos aceitos por causa do nosso cumprimento da lei, mas por causa de Cristo. Isso aqui nós já vimos nos 2 vídeos anteriores, né? Se você acha que é por meio das suas obras que você agrada a Deus, você está negando o Evangelho, anulando a obra de Cristo. E assim, obviamente, você está se afastando do plano de Deus para a salvação. Dando sequência, o próximo destaque vai dizer assim: a virtude da lei não justifica. O que justifica é aquela virtude que recebe a reconciliação dada por Cristo. Essa virtude é a fé, e ela não justifica por sua dignidade, mas somente por receber a misericórdia, mediante a qual somos considerados justos por causa de Cristo. Pois somos justos, isto é, aceitos diante de Deus, não por causa da nossa perfeição, mas por misericórdia, por causa de Cristo. Mas por causa de Cristo, se a aprendermos e a opusermos à ira de Deus. E assim, mais uma vez, o destaque está em Cristo. A misericórdia vem de Cristo. Nós somos salvos e aceitos por Cristo e não por aquilo que fazemos. Vamos aos últimos 3 destaques? Diz assim: mas é vergonhoso que os adversários preguem com tanto empenho o amor, mas que em parte nenhuma o manifestem. O que estão fazendo? Dispersam igrejas, escrevem leis de sangue, apresentando-as ao imperador. Trucidam sacerdotes e outros homens bons, ao mais leve sinal de que não aprovam inteiramente algum abuso manifesto. Ora, é incrível como isso aqui é muito real, não apenas para o século XVI, mas para todos os tempos e ainda hoje. Há muitas pessoas que dizem: você tem que fazer o bem, você tem que amar o próximo, é isso que vai te salvar, é isso que vai fazer com que você fique bem diante de Deus também. Mas apenas afirmam isso, não fazem. Era o que acontecia entre os adversários dos reformadores, é o que acontece hoje com muitos hipócritas que pregam boas obras, mas que não realizam boas obras. Penúltimo destaque, nós lemos o seguinte: Tiago não pensa que por meio de boas obras merecemos o perdão dos pecados e a graça. E aí cita um texto de Tiago 2, 24. Pois ele fala das obras dos justificados, ou seja, dos que já estão reconciliados e foram aceitos, dos que já conseguiram o perdão dos pecados. Nós sabemos que existe um conflito, até mesmo interno dentro de Lutero, aceitar ou não a carta de Tiago, porque Tiago vai dizer: com as minhas obras eu mostro a minha fé. E Lutero foi muito contundente, foi muito enfático no sentido de dizer que não somos salvos por obras, única e exclusivamente pela fé. Mas a verdade é que a carta de Tiago foi mantida, porque Tiago não está contradizendo a doutrina da justificação pela fé. Tiago não está dizendo que somos salvos por obras. Tiago está dizendo que uma vez justificados por Cristo, iremos realizar boas obras. É uma consequência. E aí, os adversários dos reformadores, daqueles que redigiram as confissões luteranas, eles afirmavam o contrário. Eles diziam: não, somos salvos por aquilo que Cristo fez e também com a nossa participação, com o nosso auxílio, com as nossas obras, quando na realidade isso não é possível. Último destaque, diz assim: deve-se julgar também a respeito da passagem perdoem e serão perdoados, pois ela é muito semelhante ao sermão a respeito da penitência. A primeira partícula exige as boas obras. A segunda acrescenta a promessa. Não se deve concluir que pela nossa doação merecemos pela mera realização o perdão dos pecados, pois Cristo não disse isso.
Do mesmo modo que na ceia do Senhor não alcançamos o perdão dos pecados pela mera realização, sem fé. Pela mera realização, sem fé, nós não adianta recebermos Santa Ceia, não adianta recebermos o batismo, não adianta perdoarmos pecados, pois nós não seremos perdoados porque estamos perdoando. Quando diz perdoem e serão perdoados, é uma consequência da fé. É isso que esse texto está explicando. Estimados irmãos e irmãs, concluindo mais uma vez este vídeo sobre a justificação pela fé, eu tenho que te dizer que parece que nós estamos sempre repetindo e repetindo a mesma coisa. Sem Cristo não há perdão, não há salvação. E talvez isso torne um pouco enfadonho esse assunto. Talvez você pense, mas eu já sei a respeito disso, pastor. Então, mas nós precisamos ser relembrados, e relembrados, e relembrados. Não porque nós esquecemos cognitivamente, sai da nossa mente, mas é que isso é difícil entrar no nosso coração. É difícil entrar na nossa prática diária. Nós queremos, muitas vezes, realizar boas obras, não em gratidão a Deus por aquilo que Ele já fez por nós. Não porque nós temos como alvo seguir a Cristo e sermos como Jesus, mas porque nós queremos benesses, nós queremos status, nós queremos demonstrar alguém que nós não somos. Precisamos sempre lembrar que enquanto estivermos nesta vida e neste mundo, somos miseráveis pecadores. A nossa vontade inata não é realizar boas obras, não é fazer o bem ao próximo. Em primeiro lugar estaremos nós. Em segundo lugar, nós. Em terceiro lugar, nós. É o nosso ego e o nosso ego e o nosso ego. Por isso, estimado irmão, estimada irmã, nós precisamos morrer diariamente, afogarmos a nossa velha natureza, o nosso velho homem, como dizemos, a nossa velha mulher, se você for mulher. Precisamos morrer para o mundo, para o pecado, para a nossa própria carne. E somente Cristo realiza esta obra em nós. Nós não temos tal capacidade. Nós não temos capacidade de matar o que existe de ruim em nós. Por isso, apoie-se em Cristo. Apoie-se na palavra. Continue vivendo em novidade de vida. E não deixe de lembrar e de lembrar aqueles que estiverem ao seu redor. Somos justificados e salvos única e exclusivamente pela obra de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. As nossas obras são consequências da nossa justificação. Realizaremos boas obras em resposta, em respeito ao amor de Cristo por nós. Espero que este vídeo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o nosso projeto Confissões Luteranas para hoje. Semana que vem retornaremos. Curta, comente, compartilhe este vídeo. E é isto por hoje. Até o nosso próximo vídeo.